Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Hoje vamos para mais uma aula de matemática com a professora Luísa. E o tema da nossa aula é formas geométricas. As formas geométricas, elas podem ser classificadas em planas e não planas. Planas, que é quando só tem uma dimensão, e não planas, quando tem mais de uma dimensão. Formas geométricas. Você conhece as formas geométricas espaciais? Observe as formas que vão se apresentar e seu nome. Formas geométricas sólidas. Temos o cilindro, o cone, o cubo, a esfera, a pirâmide, o prisma, o paralelepípedo. Formas geométricas. Observe outras formas geométricas. Nesse caso, elas são planas. Círculo, circunferência, quadrado, retângulo, hexágono, o triângulo, o pentágono. Então, aqui nós temos as formas geométricas planas. Formas geométricas, por exemplo, o cubo. Observe as indicações representadas no cubo. Então, esses cantinhos aqui onde ele se encontra são chamados de vértices. Então, quantos vértices o cubo tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o cubo ele tem 8 vértices. Vamos ver quantas arestas. As arestas são as quinas. Então, quantas quinas eles têm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui 12. Então, o cubo ele tem 12 arestas. E as faces são os lados. Se você comparar com uma caixa de sapato, por exemplo, são as tampas laterais. Então, quantas faces tem um cubo? 1, 2, 3, 4, 5 e aqui a de trás 6. Então, ele tem 6 faces. Então, os cantinhos, que é os encontros das arestas, é o vértice. As quinas são as arestas e as faces são os lados. Observe que as faces de um cubo têm a forma de um quadrado. Observe também que o cubo possui 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Paralelepípedo. Paralelepípedo, observe as indicações representadas no paralelepípedo. O paralelepípedo ele pode vir nessa forma ou ele pode vir nessa outra forma aqui. Então, vocês vão observar. Quem é o vértice? É os cantinhos. Quantos cantinhos vai ter o paralelepípedo? O paralelepípedo ele vai ser igual ao cubo. Ele vai ter 8 cantinhos, 8 vértices. Quantas arestas? Quantas quinas? Então, ele vai ter 12 arestas. E quantas faces, que são os lados, as tampas? Então, ele tem 6 faces, certo? Pirâmide. Aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada, quadrangular. Então, vamos ver. Na pirâmide, os encontros dos pontinhos são chamados de vértices também. Então, quantos vértices vai ter esta pirâmide aqui desse exemplo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa pirâmide aqui, ela tem 5 vértices. Quantas faces ela tem? 1, 2, 3, 4. E a base aqui, juntando, ela vai ter 4 faces e uma base. E quantas arestas? Arestas, ele vai ter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 4 aqui nas faces e ela vai ter 4 na base. Então, vai ser 8. Então, aqui nós temos um exemplo de pirâmide. Prisma. Então, aqui agora a gente tem um prisma. Então, no prisma, observe as indicações representadas nesse prisma. Aqui a gente tem a face superior, aqui a gente tem a face inferior, aqui a gente tem as faces, que é o lado, os vértices, que é os cantinhos, e as arestas, que é as quinas. Observe que as faces do prisma
6 possui a forma de um retângulo e 2 possui a forma de hexágono, que são as bases. Observe também que o prisma possui 12 vértices, 6 faces retangulares, 2 faces hexagonais, que tem 6 lados, e 12 arestas. Então, gente, aqui até a próxima aula, só relembrando para vocês a diferença entre prisma e pirâmide. Um prisma, ela tem 2 bases, já a pirâmide, ela só tem uma base, certo? Então, até a próxima aula, bons estudos e fiquem com Deus.